A todos que estão aqui presentes. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos traz para a gente um tônico. A palavra de Deus, ela mata a nossa fome, a fome da alma. Ela também mata a sede da alma. E Jesus esteve aqui na terra e Ele trouxe a palavra de Deus, que na verdade Ele é o próprio Deus, se fez carne e habitou com o homem, para que o homem fosse salvo através da pregação. A Bíblia diz: aprovou Deus salvar os crentes, ou seja, os crentes, aqueles que crerem, pela loucura da pregação. Amém. Talvez nós estamos aqui hoje, vocês falam, mas que ousadia dessas pessoas chegarem aqui e não pedir licença, e chegar e começar a falar conosco. Mas eu gostaria de dizer a vocês, quando Jesus veio também, todos os homens que representavam Deus na terra, eles falavam com as pessoas nas ruas, nas praças, porque Deus, Ele quer comunicar com vocês. E a comunicação de Deus, Ele sempre usou o homem para comunicar. Eu vou ler essa parábola aqui, que fala sobre as 10 virgens. O sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus, assim diz Jesus, será semelhante a 10 virgens que, tomando a sua lâmpada, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite e suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saia-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos de vosso azeite, porque as nossas lamparinas se apagaram. Olha que coisa, gente. Elas eram 10, mas 5 dessas estavam carregando a lamparina com o azeite da própria lamparina, só que acabou. Mas as prudentes tinham levado uma reserva, tinham levado azeite para permanecer com a luz. E o noivo, naquele tempo, ele poderia ter várias mulheres. Era um respeito. Davi mesmo teve mais de 500 mulheres. Mas as prudentes responderam, dizendo-lhe: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes que eu vendem e comprai. Vai quem vende e compra. E elas não compraram. Elas deixaram de fazer essa obrigação. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, que estava preparadas, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Fechou-se a porta. E outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não vos conheço. Vigiai, Jesus alertando, vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. O Evangelho comparado nessa parábola nos mostra que nós devemos nos ter o azeite. O azeite na Bíblia, ele é comparado com o Espírito Santo de Deus. E para que você veja Jesus, você tem que ter o azeite. A sua lâmpada tem que estar acesa. A sua lâmpada
deve estar acesa com a palavra, porque a palavra ilumina a sua alma. A palavra ilumina aonde você estiver, porque a luz ela vai brilhar nas trevas. Jesus é a luz do mundo. E nós estamos aqui para anunciar a vocês que haverá uma volta do noivo, como ele diz aqui. Jesus disse que um pouco mais o mundo não me vereis, mas vós me vereis, porque eu estarei em vós. Como que você vai ver Jesus? Quando você tem um azeite, que é a palavra. Quando você faça com que a sua carne, ela se faça palavra. Quando você matar os seus desejos carnais e colocar Jesus para trabalhar na sua vida, Jesus é que vai pensar por você. Lembre-se, a palavra de Deus é preparada para que ela te prepara para uma vida eterna. É o azeite que vai trazer você junto ao noivo. Jesus vem buscar uma igreja. E a igreja na Bíblia é tipificada como uma mulher, porque ele é o noivo. Haverá um casamento, as bodas do Cordeiro. É bíblico. Jesus ficará 1000 anos em festa com os remidos, em festa com aqueles que se revestiram, que compraram o azeite. O azeite está sendo dado. Ele falou: vinde a mim, todos vós estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Isaías 55 diz: sem dinheiro e sem preço, a sua salvação é comprada. Não precisa de dinheiro, não precisa de você fazer campanha, não precisa de você dar envelope de dinheiro, fazer promessa para uma campanha, entregar milhões de dinheiro para poder ser salvo. É de graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus deu essa oportunidade, nós sermos salvos pela loucura da pregação. Para alguns aqui vai achar que eu estou louco, vai achar que o meu companheiro, o irmão Carlos Coffre, também está louco. Mas é melhor ser louco por Deus. Hoje tem muita gente sendo louco por um monte de coisa. Sendo louco pelo time de futebol, sendo louco pelo artista. Ele se modela da forma que ele se modela, ele veste como a pessoa se veste. Tem alguns que acham já que ele já... Eu conheci uma pessoa que ele parecia muito com um cantor famoso de rock que já morreu drogado. Infelizmente, ele morreu drogado. Talvez vocês muito conhecem, da velha guarda. E esse camarada, ele teve a ousadia de dizer que ele era o próprio cantor, porque ele estava tão caracterizado com aquela pessoa, que eu disse a ele: você está fazendo? Não, eu sou. Eu não vou citar o nome porque é antiético. Ele se viu aquela pessoa, ele incorporou aquele espírito. Então nós vivemos hoje num mundo de espírito. As pessoas estão procurando seguir, ser influenciadas pelos espíritos. E a pergunta, ela continua: quem está te influenciando? É o azeite de Jesus Cristo, que é a palavra que te influencia? Quando você é influenciado pela palavra, todo mundo na vida tem um desde então. Um desde então para o errado, para as coisas erradas, e um desde então para as coisas certas. Todo pecador arrependido teve um desde então para a vida eterna. A palavra de Deus é pregada para isso, que haja um desde então, que haja uma renúncia para Jesus Cristo. Houve um dia de um desde então para a derrota, um desde então para um ídolo, um desde então para uma adoração que entristece Deus. Lembre-se, as virgens loucas, elas não tinham armazenado o azeite, a palavra. As virgens loucas queriam também ter o noivo. Elas queriam gozar de toda a riqueza que aquele noivo poderia dar a elas. Mas elas não se prepararam para encontrar ele com as suas lâmpadas acesas.
muitos querem estar na glória. A pergunta é: o que você armazenou na sua lamparina? O que você armazenou em seu ser? Porque só vai estar na glória junto com o noivo aquele que armazenou o azeite. O azeite é o Espírito Santo. E a única forma de você ter o Espírito Santo de Deus é você se arrepender dos seus pecados. É você crer no que está escrito na Bíblia. Não o que a pessoa interpreta da Bíblia. Hoje existem vários intérpretes da Bíblia, conforme as suas próprias concupiscências. Muitos estão ficando milionários usando a Bíblia para ganhar fortunas e estão enganando a muitos. Portanto, eu afirmo a vocês, quando você tiver o azeite, que é o Espírito Santo em você, ele vai te guiar a toda a verdade. Ele vai mostrar para você que o batismo correto, genuíno, evangélico, cristão, está ali em Atos 2, versículo 38, cumprindo a ordem que foi dada por Jesus Cristo, em São Mateus 28, versículo 19, onde ele manda, ele dá uma ordem. Ele pode mandar, que ele é o mestre: ide por todo o mundo, fazer discípulos em todas as nações, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa promessa ela foi cumprida ali no dia de Pentecostes, quando a Bíblia relata em Atos 2, versículo 38, que houve o derramamento do Espírito Santo, aonde foi batizadas 3.000 almas. 3.000 almas recebeu este azeite, que é o Espírito Santo. 3.000 almas teve as suas lamparinas cheias do azeite, para não apagar mais. Perguntaram a Pedro: o que nós fazemos, Pedro? O Senhor que é o pregador, ele disse: arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo, o dom, que ele vai te guiar a toda a verdade. E foi isso que aconteceu. E nós estamos aqui hoje pregando a mesma doutrina de Pedro, a mesma doutrina de Paulo, quando eles chegaram ali na região de Éfeso, Atos 19, aquelas mesmas pessoas que foram batizadas por João Batista, eles não tinham recebido o azeite ainda, porque o próprio João Batista disse: eis aqui um que esse batizará com fogo. Jesus te batiza com fogo santo. Jesus te dá o Espírito Santo. E aquelas pessoas, elas foram rebatizadas em nome de Jesus Cristo. Nós vamos deixar alguns folhetos aqui que vai mostrar a vocês que o batismo genuíno, cristão, é em nome de Jesus Cristo. O batismo primitivo é em nome de Jesus Cristo. E houve tantos relatos batismais, Atos 10, 47, Romanos 6, Atos 8, que mostra que o batismo cristão, o noivo vem buscar a noiva, e toda noiva, todo casamento, a esposa leva o nome do esposo. Portanto, meus ouvintes, Deus se fez carne, habitou, ressuscitou, e ele disse que ele viria. Ele diz assim: eu não vos deixarei órfão. Só um pai pode deixar um filho órfão. E ele, sendo o pai, ele disse que ele voltaria. E hoje, como você é a igreja de Deus, a igreja viva de Deus, que não é um templo físico, a igreja são as almas, são as pessoas. Lembre-se, Jesus voltará. E ele quer encontrar um povo remido, um povo que creu na sua palavra, um povo que recebeu o nome dele no batismo, porque ele diz: manifestei o teu nome aos homens. Jesus Cristo é o próprio Deus revelado. E é por isso, para haver este casamento,
do homem na eternidade com Deus, você tem que receber o seu batismo em nome de Jesus Cristo. Renunciar todas as práticas. Encher-se do Espírito Santo de Deus. Ouvir a palavra. Colocar esta palavra em prática. A palavra de Deus é igual uma água. Ela lava, ela santifica, ela separa, ela purifica. E ela traz o batismo com o Espírito Santo. Nós estamos falando desse Evangelho na Rádio Trianon AM 740 todos os dias. Hoje às 22 horas e pela manhã às 6 horas. Programa Fé para Vencer o Mundo. Um programa que vai trazer uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Um programa que vai mostrar para você como os apóstolos viviam, como a igreja primitiva vivia. A igreja primitiva, ela vivia na oração. A igreja primitiva, ela vivia em consagração. Ela vivia recebendo o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que vai guiar a toda a verdade. É o Espírito Santo que vai tirar você do engano religioso que nós estamos vivendo nesta era de Laodiceia, a última era. Nesta era Deus enviou uma mensagem, a qual nós pregamos. Deus enviou um mensageiro para mostrar o batismo em nome de Jesus Cristo, para mostrar a Santa Ceia que os apóstolos faziam, o lava-pés, mostrar que o vinho na Bíblia não é um suco de uva misturado, que o corpo e o sangue de Jesus Cristo não é misturado, que o pão é um pão sem fermento, é um pão ácido, sem fermento, sem sal, somente água e trigo, porque o corpo de Jesus Cristo não tem fermento. Mostrar biblicamente que as viúvas, elas devem ser ajudadas, que os órfãos devem ser ajudados. Mostrar que, conforme Coríntios 11, versículo 23, a Santa Ceia, o lava-pés, conforme São João 13, Jesus disse, quando foi perguntado por Filipe, Senhor, por que eu devo lavar o pé do Senhor? Por que lavas o meu pé? Ele disse, o que eu faço agora, não entendeste agora, mas saberás depois. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também deveis lavar os pés de uns aos outros, porque eu dei o exemplo, como eu vos fiz, façais vós também. O cristão, ao fazer isso, ele está mostrando um ato que Jesus fez, uma ordenança que Jesus fez. Ele está partindo do pão, como Jesus partiu o pão. Ele está bebendo do vinho, quando Jesus deu o vinho, que simboliza o sangue, o pão e o corpo. Todas as ordenanças eram cumpridas pela igreja primitiva. E hoje nós temos uma literatura que fala um resgate, de volta à palavra original, de volta o que era antes. A igreja, no passar das eras, elas se perderam. Elas colocaram credos, dogmas, elas colocaram seminários, e tudo isso afastou o Espírito Santo da lamparina. Acabou, não tem mais azeite. Mas esta mensagem que nós pregamos, ela te dá a oportunidade de você voltar para a Bíblia, você olhar o quanto Deus ainda está precisando de buscar você. Deus está te chamando. Não demores. Receba o seu batismo em nome de Jesus Cristo. Ouça também a Rádio Trianon todos os dias. Hoje, às 22 horas, o programa Fé para Vencer o Mundo. Querendo você nos visitar, nós estamos na rua Doutor Ubaldino do Amaral 53, no bairro Benezinho. E ficaremos
muito felizes em passar mais para você a doutrina dos apóstolos, a igreja primitiva. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia.